Olá, eu sou Rosiane Kennedy da coluna do Estadão, tudo bem? Trago algumas análises e bastidores para vocês sobre decisões do governo, como elas estão repercutindo. E um dos temas da semana, sem sombra de dúvidas, é a mudança no comando da Petrobras. Se ainda havia dúvidas sobre o perfil econômico do governo Lula III, a demissão de Jean Paul Prats do comando da Petrobras e a escolha de Magda Chambriard para a presidência da estatal dirimiu-as. Com a decisão, o presidente Lula deixou claro, a atual gestão assumiu aquele modelo de Dilma Rousseff, com o viés intervencionista do PT, com aquela visão desenvolvimentista, com maior participação do Estado como pilar da economia. São pontos que já deram errado no passado. O economista Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria, conversou comigo e manifestou preocupação. Ele disse o seguinte: o Brasil não perde a oportunidade de demonstrar que não aprende com os erros do passado. Para ele, esse é um fator, inclusive, que gera risco reputacional para o país. Isso afugenta investidores, provoca impactos como a alta do dólar, dos juros e da inflação. Silvio Campos Neto lembra ainda o seguinte, que o presidente Lula, ele foi eleito com o apoio de segmentos econômicos que apostaram numa gestão mais parecida com o governo Lula I. Só que aí olha qual é a observação que ele faz. O que vemos agora, é a frase dele, o que vemos agora é que Lula I foi exceção. E quando os mercados baixaram a guarda, o Lula II já iniciou uma política muito mais intervencionista e desenvolvimentista, e sempre com a Petrobras no meio. O presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, Rodrigo Maia, também conversou comigo e reforça essas críticas. Ele disse que havia, de fato, uma expectativa de que Lula compreendesse que venceu a eleição porque adotou um papel mais ao centro. E aí ele diz assim, que o que mais incomoda não é o governo cometer um erro, mas repetir os erros, ou seja, justamente na mesma linha que também foi dita por Silvio. Na visão de Rodrigo Maia, se vocês forem lembrar, inclusive foi deputado federal, foi presidente da Câmara dos Deputados, na visão dele, o presidente Lula está dobrando a aposta e isso vai ter um custo reputacional para o país ainda maior do que foi aquele custo Dilma Rousseff, justamente por causa da repetição de erros. E ele diz que estão retomando a desvalorização da empresa, ou seja, da Petrobras, e que isso gera uma grande insegurança para investir no Brasil. Projetos, por exemplo, que estão aí nesse escopo da nova gestão, a refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, com Perge, além dos estaleiros para estabelecer um polo naval no Brasil. Isso tudo está nesse escopo que essa nova administração tem. No passado, porém, todos esses aí citados geraram resultados desastrosos, né? E tiveram escândalos de corrupção, alta do endividamento da Petrobras, um filme que a gente já viu. Ressaltando de novo, o Rodrigo Maia, que foi deputado da Câmara dos Deputados, ele também levanta um outro alerta, que é para os perigos políticos desta situação, né? De Lula agora, Lula III, parecer mais com Dilma Rousseff, com aquele perfil Dilma Rousseff. Porque ele disse: o que ocorre é uma bola de neve, porque o país perde a credibilidade e os investidores também. E aí o custo de vida aumenta, a popularidade do presidente cai, e aí o que é que acontece? O presidente da República termina perdendo força no Congresso. Ele não acredita, vale ressaltar, que aconteça algum risco, como lá atrás houve com Dilma Rousseff, de algum enfrentamento de processo de impeachment. Mas ele diz o seguinte, que Lula vai ter cada vez menos espaço com o Congresso e, à medida que for se aproximando o período eleitoral, isso gera um risco ainda maior de o presidente Lula adotar medidas meramente populistas. Isso aumentando, afugenta ainda mais investimentos. Acompanha tudo, análise, bastidor, na coluna do Estadão. Te espero por lá.